acho que é Ubuntu, né? Assim, eu amo essa palavra e é uma filosofia africana que me inspira muito, né? Para quem não sabe o que é Ubuntu, Sim. Ubuntu é uma filosofia africana que significa eu sou porque você é. É a união de duas palavras, Ubu, que significa tornar-se, e Entu, que é pessoa. Então, eu me Aham. torno um ser humano a partir da relação com outro ser humano. Sim. Lindo. E então é Ubuntu, assim, porque à medida que você faz isso com você, você evolui como ser humano. Ah, Agora, você dá permissão para que outros façam o mesmo, isso é maravilhoso. né? Outros façam o mesmo. Impacto nos meus filhos, impacto na minha ex-esposa, Sim, impacto na minha atual esposa, porque sim, eu me casei sim, novamente. É, impacto aqui em você, impacto em você que sim, está me assistindo sim. agora e né, tantas Você pessoas. encoraja outras pessoas, Exato, inspira, né? exato. Então é Ubuntu na interdependência, entendeu? Aham. Então eu procuro viver de um jeito Ubuntu, né? É uma jornada. Eu tô quase 20 anos já nessa jornada e sigo aprendendo, né? Eu escrevi um artigo até alguns anos atrás, acho que com 10 anos, acho que eu tinha de Ubuntu. Eu falei, como eu não sei nada sobre Ubuntu? Entendeu? Porque é um processo eterno de aprendizado, assim, sabe? De se dar conta, né? De ganhar consciência e tal. Então, E tem uma coisa que você não falou, mas que eu acredito que você tenha sentido muito, que é a liberdade de ser quem você é, né? muito. Não, é libertador, é Não isso. é? É libertador nesse sentido. Libertador de você poder cada vez mais ser autêntico, Sim. sabe? Ser você. Que é um processo, né? Não É. é. Eu acho que muita gente pode se confundir, assim, quando a gente fala de liberdade ou de ser autêntico, tem uma confusão de ser egoísta, de ser, Não, né? Mas não é isso, a gente primeiro precisa mesmo se não. colocar em primeiro lugar. É aquela, né? Você precisa brilhar, não para você ser o centro, mas para você iluminar ao redor, né? Para É isso. outros poderem brilhar também. É isso. São as duas coisas juntas, né? Assim, Aham. é isso. Primeiro você precisa olhar para você, né? É. Ninguém ia A resolver famosa metáfora da máscara de do oxigênio no avião, avião, que é clichê, mas é Sim. real, É. né? Mas aí a segunda coisa é na relação. Por isso que eu amo tanto a palavra Ubuntu, porque eu me construo como indivíduo a partir da relação. Eu não tenho como ser sem a relação. Nós, Aham. seres humanos, né, você só existe porque alguém cuidou de você. Sim. Senão, se não tivesse ninguém que tivesse cuidado, você teria morrido. É. Então nós somos seres sociais. Então, agora, isso não faz com que, por exemplo, se eu me apago, se eu não sou quem eu sou para tentar te agradar, isso não é Ubuntu, Não. entendeu? Por quê? Porque eu não estou sendo eu na relação, né? Agora, isso também não significa que eu preciso ignorar você. Não, eu Aham. preciso considerar você, né? Claro. E a gente precisa dançar juntos, né? E esse é o desafio que a gente tem no planeta hoje, né? Que é muita gente querendo excluir o outro, né? Não, você Uf. pensa muito diferente de mim, portanto, pá, elimino, E tá né? E uma é sociedade muito narcisista mesmo, muito, né? muito polarizada, Tá. muito, só existe um lado certo, né? É. Então, então por isso que eu tenho dedicado minha vida ao Ubuntu A gente vai fazendo para esse ajudar trabalho de aí. formiguinha, né? Isso, exatamente. Um programa como esse, né? E falando de chamado, porque a gente estava conversando antes, então teve o chamado para o divórcio, que foi bem desafiador, Muito. e teve o chamado para o Ubuntu, a academia Ubuntu, né? Que você Isso. sentiu de uma forma que te encantou. Então conta pra gente como é que começou. Foi em 2010? 2000 e... na verdade, 6? 2005, 2006, eu conheci a palavra Ubuntu, né? Então, eu estava ali como executivo da Johnson Johnson, diretor de marketing, numa crise existencial, porque eu estava indo super bem, mas aquilo não estava mais fazendo sentido para mim. Comecei a fazer várias terapias de autoconhecimento para tentar descobrir o que eu queria fazer, porque eu já sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Mas o que é que eu queria fazer? Eu não sabia. Então, eu Aham. comecei a fazer vários processos. Uma das pessoas, uma das terapeutas, me indica um filme chamado Em Minha Terra,
que é um filme de Hollywood sobre a África do Sul, onde eles retratam os tribunais de reconciliação pós-apartheid. Então, onde torturados e torturadores ficavam frente a frente e tentavam buscar o perdão entre as partes. Um dos senhores nesse filme fala sobre a palavra Ubuntu. E aí foi um chamado. Assim, quando eu escutei essa palavra, eu falei, é isso que o mundo está precisando. E a partir daí eu anotei essa palavra num caderninho, até no dia seguinte eu fui para a empresa, falei sobre a palavra, ninguém deu muitos ouvidos para mim. E aí eu começo uma jornada e aí eu fiz uma transição, alguns meses depois, quase um ano depois eu peço demissão da Johnson & Johnson, fundo um movimento aqui no Brasil chamado Rede Ubuntu, que chamou a Rede Ubuntu de Empreendedorismo. E aí eu começo uma jornada de desenvolvimento de liderança dentro de organizações, através de coaching, trabalhos de equipe, etc. E aí nessa jornada a gente foi crescendo e o trabalho foi sendo incrível, trabalhando com jovens e tal, programas incríveis. Em 2014 eu recebo um e-mail de uma organização não governamental de Portugal, chamada IPAV, dizendo, olha, nós somos Ubuntu também. Queremos conversar. Acharam no Google, por exemplo. Literalmente. Eles fizeram uma pesquisa no mundo quais as organizações que se chamavam Ubuntu ou que se inspiravam na filosofia Ubuntu. Olha. Aí a gente fez um Skype, na época era Skype ainda, fizemos um Skype. E aí eles falaram assim, olha, a gente é Ubuntu, a gente tem um programa aqui chamado Academia de Líderes Ubuntu, e a gente quer fazer uma conferência mundial Ubuntu aqui em Lisboa daqui a um mês. Você topa vir? Aí eu brinco, né? Falei assim, nem que eu vá de busão eu vou, né? Vamos. Aí fui. Busão a nada, chega lá. E aí eu fui, eu conhecia a Academia de Líderes Ubuntu lá, a gente fundou a rede mundial Ubuntu, a Ubuntu Global Network. E aí desde então eu me relaciono com eles. Eles criaram um programa chamado Academia de Líderes Ubuntu, que é um programa para jovens em vulnerabilidade, com um desenvolvimento de liderança servidora nesses jovens, inspirados na filosofia Ubuntu, que desenvolve competências socioemocionais, autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e servir. Então sempre tem a mãozinha assim de 5 nas fotos, né? E é um programa muito poderoso. É um programa de imersão socioemocional que começou em 2010 lá em Portugal, foi se expandindo. E aí, para resumir a história, 15 anos depois, o programa já atingiu 115 mil pessoas já. Nossa, Está em metade das escolas públicas em Portugal. A gente tem um projeto na África do Sul financiado já para atingir 1 milhão de jovens. que lindo. Na América Latina a gente atingiu 5 mil pessoas. Estamos em 6 países na América Latina. E aí em 2020 eu fui convidado para ser presidente da América Latina dessa ONG, né? E aí é um programa que está se expandindo, eu acredito muito nele. E aí o que é muito legal que está acontecendo é que todo o meu trabalho Ubuntu que eu venho fazendo nesses últimos 15 anos aqui no Brasil, eu estou integrando com esse projeto do Portugal, e integrando tudo numa metodologia mais ampla de desenvolvimento de liderança, em estágios diferentes, porque a gente vive estágios de vida diferentes. E respeitando o estágio onde você está, como é que o Ubuntu pode te ajudar. É mais ou menos essa linha. É um outro movimento de coragem, porque é muito interessante que eu tinha um preconceito muito grande em relação a ONGs. Assim, sabe? Eu falo, putz, eu não quero trabalhar com ONG. Tanto do ponto de vista de coisas de corrupção, quanto do ponto de vista de remuneração, ganhar mal, etc. E então eu aqui como presidente de uma ONG, legalmente como diretor de uma ONG, e super animado, e sabe, muito feliz com esse processo. Derrubou alguns preconceitos? Total, né? Tô derrubando. E dá um frio na barriga, de novo, né? Como é que eu vou financeiramente ficar em pé, mas aí eu vou continuar, né, como presidente da ONG e fazendo alguns trabalhos de consultoria customizados para organizações, porque eu ainda sou muito chamado para isso, e coaching individual.
mas dedicar metade do meu tempo oficialmente, etc. Que eu já faço isso desde 2020, mas é muito interessante que esse ano está mudando algo em mim, que é essa coisa que a gente estava falando de dentro, assim, sabe? Sim. É assumir a Academia de Líderes Ubuntu como um compromisso mesmo, assim, sabe? Aham. Como um chamado Uma mesmo missão, para né? uma missão para levar isso para o mundo, né? Então é muito bonito, né? A gente vai estar, a ONG mundialmente está crescendo, a gente vai estar no Banco Mundial daqui a uma Uau, semana, fazendo parabéns, formação Edu, que lá em incrível. Washington e tal. Então o negócio tá indo super bem. E como é que funciona assim, se alguém tem interesse em participar dessa ONG, como é que funciona? Vocês capacitam profissionais? Como é? A gente forma formadores, né? Então Aham. o que é muito legal é porque é exponencial, no sentido de que a gente vai nas localidades, nas instituições, então nas escolas, nas universidades, em ONGs, e a gente forma as pessoas dessas Que instituições vão trabalhar com os adolescentes. que vão multiplicar a metodologia. E é gratuito, né? A gente, claro que tem uns custos de implementação, Aham. de treinamento no início, mas depois a organização pode multiplicar essa metodologia quantas vezes ela quiser, sem custo. E ela vira proprietária de todo o conteúdo, de toda a metodologia. E é muito bem estruturada a metodologia, muito poderosa. Existe um conselho científico na Europa, em Portugal especificamente, baseando toda a metodologia cientificamente. Então é um trabalho muito sério e é exponencial. Dá para ganhar Aham. escala, né? Para a Aham. gente ir multiplicando isso, para que a gente comece a ter esse olhar e esse jeito de viver o Ubuntu no mundo, né? Aham. O momento onde hoje a gente tem problemas de saúde mental gigantescos entre os jovens, suicídio, Sim. violência, falta de engajamento escolar muitas vezes, falta de esperança É. e, portanto, né? A Academia de Líderes Ubuntu vai na veia dessas Ai, coisas, que lindo. entendeu? Sim. A gente fez, por exemplo, pilotos em escolas aqui na América Latina e a gente tem depoimentos dos jovens dizendo, putz, eu, inclusive estava pensando em me suicidar Uau. e, hoje eu tenho um propósito, hoje eu tenho uma esperança, sabe? Eu olho para o Nossa, futuro de um jeito maravilhoso. diferente. Então, não existe nada mais importante do que eu me dedicar a isso, sabe? Tô vendo brilho no E, olho. e aí vai dar certo, sabe? Vai, já tá Agora, dando.